Maiores e melhores poetisas do Brasil. Eu sou Matheus Gentili, poeta e terapeuta, e hoje eu vou te apresentar esses grandes nomes, essas grandes poetisas que marcaram e marcam ainda hoje, para sempre vão marcar a nossa nação. Com alguma menção honrosa, com alguns comentários adicionais e principalmente com exemplos maravilhosos. Se você gosta de poesia, se você quer saber mais como escrever poesia, tem interesse na área, se inscreve no meu canal, curte o vídeo e vamos começar. Então vamos começar com as 5 maiores poetisas do Brasil. Começando com ela, que é considerada a maior de todas, Cecília Meirelles. E provavelmente a primeira a fazer sucesso, né? A primeira mulher a fazer de fato grande sucesso como poetisa no Brasil. A não ser que esteja me falhando a memória. A poética da Cecília é marcada pelo simbolismo e pelo ser feminino. Ela tem algo de etéreo, de transcendente, como se fosse um olho que estivesse atrás ou acima de tudo, enxergando de longe, enxergando os movimentos constantes, o tempo que passa, o que transcende, o que perpassa tudo isso, que é a transcendência, o que está além de tudo que se move, de tudo que muda o tempo todo. Ela tem um lirismo de altíssimo grau, que é justamente a capacidade de criar imagens bonitas e estéticas e unir isso tudo às técnicas poéticas, entende? É uma coisa meio complicada de explicar, esse não é o foco aqui. O foco aqui é apresentar essas poetisas maravilhosas para você. E nada melhor do que usar exemplos. Então vamos ao exemplo de Cecília Meirelles. Desenho. Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso, de tudo viverás. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas, com apurado rigor. Sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, traçarás perspectivas, projetarás estruturas, número, ritmo, distância, dimensão. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos. Raramente um pouco mais. É um poema forte. O que eu acho mais potente nele é esse verso aqui, essa dupla de versos. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. É verdade. É verdade para todos. Nós criamos nosso próprio mundo. E quando não fazemos, vivemos em um mundo criado por outra pessoa. De todo modo, nós vivemos realmente dentro de bolhas, como chamam hoje, ou como eu prefiro chamar, de labirintos que nós mesmos criamos. Se nós falarmos especificamente de pessoas com ansiedade, com depressão, com TOC, com essas patologias que eu atendo muito na clínica, é muito claro perceber que elas têm labirintos mentais dos quais elas não conseguem sair, né? Que elas construíram de fato com as suas crenças, com as suas memórias, com seus traumas.
E é sempre bom refletir sobre isso, porque se nós criamos esses labirintos, e se nós percebemos que os criamos, nós podemos desfazer esses muros, esses labirintos. Tá? Tanto que ela fala no plural, né? Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Entende? Então, conseguimos sim quebrar os labirintos, furar os bloqueios e criar outros. Criar outros. Só que nem todo mundo que criamos para nós precisa ser um labirinto. Isso é importante que se saiba. E é isso, a gente está sempre projetando e criando a nossa própria vida dia a dia. É sempre necessário olhar para esse desenho e ver o que precisa ser apagado, o que precisa ser modificado, para onde precisamos ir. Se o esboço está certo, porque se não tiver vai dar tudo errado. Percebe? A gente precisa estar sempre aparando as arestas, ajeitando o desenho, organizando os esboços, os rascunhos, para conseguir fazer o melhor desenho possível. Criar a melhor vida possível para nós, para quem nós somos de fato e de verdade, de acordo com as nossas vocações. Enfim, esse é um exemplo da Cecília Meirelles. Você percebe que ela traz uma coisa matemática, que é o desenho, esquadro, nível de prumo, rigor, curva, reta, e traz essa coisa meio indefinida. Essa indefinição, essa questão de criar constantemente os labirintos, né, que a gente cria nosso próprio desenho de vida, e a gente não sabe a medida certa nem do sepulcro, não sabemos o tamanho das coisas de nós mesmos. Ela trabalha muito com indefinição, Cecília Meirelles. E por isso mesmo com a transcendência, que é indefinida para nós. Vou passar. Eu poderia fazer um vídeo aqui só com poemas da Cecília Meirelles, 5 poemas, sei lá quantos, e de cada poeta, cada poetisa que vamos ver hoje. Eu acho que pode ser ótimo, se você se interessar, fala aí embaixo. Agora, Cora Coralina. Essa moçoila aqui, essa senhora. Ela é a maior voz de Goiás, sem sombra de dúvida, a maior poetisa de Goiás. Ela tem uma poética muito regional e memorialística. Ela fala muito do passado e do próprio passado, das coisas pequenas, do cotidiano. E como dizia Tolstói, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. E é isso que Cora Coralina faz. Ela pinta a aldeia dela. Ela pinta Goiás e por isso atinge uma universalidade, né, que dialoga com leitores de todos os cantos do Brasil. E ela tem esse jeito de dona de casa, de matriarca, cheia de sabedoria de vida, com a intenção de passar toda a sabedoria de vida que ela tem. E ela, para quem não sabe, começou a publicou seu primeiro livro com 75 anos, e tem uma poética marcada pela força e pela fibra da mulher que luta. Vamos a um exemplo do poema de Cora Coralina. Das pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu
a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Lindo, né? Pedra é um símbolo para obstáculo. Isso aí a gente sabe há muito tempo. Basta pensar no poema No Meio do Caminho do Drummond para perceber isso, né? Cora Coralina, como eu falei, é uma mulher de força, de fibra, que fala muito sobre isso, né? Constrói uma poética a partir disso. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, todos os poemas, todos os obstáculos, todos os problemas, todos os obstáculos. Levantei uma escada muito alta e no alto subi, com as pedras. Ela empilhou as pedras, como está mais ou menos aqui, criou uma escada muito alta e subiu. Saiu daquele nível cheio de problemas, cheio de complicação, aquela coisa terrena, terrestre, e subiu. E lá em cima ela teceu um tapete floreado. E no sonho se perdeu. A gente pode pensar que lá em cima ela fez um poema, né? Justamente. Enfim. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Tudo árido, tudo difícil, tudo complicado, tudo cheio de problemas. E entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Pensa num lugar cheio de pedra, num lugar árido, como, sei lá, um deserto do Atacama, ou simplesmente um pátio cheio de pedra, né, com um chão feito de pedra. E agora imagina essas pedras sendo substituídas por flores. Vão se plantando aos poucos e substituindo esse lugar todo árido, todo seco, tudo feio. Vão enchendo esse lugar de flores coloridas. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. É isso. A poesia é isso, é quebrar pedra e plantar flor. Você quebra a pedra para si, você se desfaz de um sentimento, de um problema, de uma emoção ruim que está dentro de você, colocando-a para fora, materializando essa coisa ruim no mundo e assim tirando de dentro de si. Se você nunca escreveu, escreva, você vai ver que é assim que acontece. Você coloca algo ruim para fora de você e essa coisa se transforma em uma flor. Se a gente quiser chamar assim. Porque ela tem a capacidade de trazer alívio a uma outra pessoa ou a várias outras pessoas. Por quê? Vários motivos. Um deles, simplesmente, é quando a outra pessoa percebe que você também sofre, que passa por algo parecido, que sente coisas muito semelhantes a ela, ela percebe que não está sozinha no mundo. E ela se conecta àquele poema e a quem o escreveu. E ela sente um alívio verdadeiro, de não estar sozinha, de não ser quem mais sofre no mundo e de saber que os outros também sofrem e que conseguem levar a vida. E possivelmente até se curam. E que ela também pode. Próxima. Adélia Prado. Essa senhora aqui está viva. Felizmente ela está viva. Ela é dita como a voz mais feminina da literatura, que trata propriamente do feminino com alguma constância e tem uma forma feminina de se aproximar das coisas.
Ela é mineira e católica. São duas marcas da poesia dela. Trata muito de Deus, do feminino e da grandeza, ou da força, ou da beleza, ou da própria transcendência do cotidiano, né? É uma dona de casa que une muito o sagrado ao profano de maneira singular. E muito. Essas três poetisas que eu estou apresentando para você são muito diferentes. A Cecília Meirelles, ela se diferencia muito da Cora Coralina. Assim, porque por baixo, a Cecília tem um jeito muito mais lírico e subjetivo e simbolista, né, que trata de cores e símbolos e coisa etérea e fantasma, do que a Cora Coralina, que é uma mulher mais do interior, mais de fibra, mais de força, mais de sabedoria popular. E a Adélia é outra coisa, é a mulher mineira católica, que vai tratar do sagrado pelo catolicismo e pela sua mineiridade, pelo cotidiano, de dona de casa mesmo. Vamos a um exemplo. Momento. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpidíssimo, com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo para mim, anteparo para o que foi um acometimento súbito. É bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Esse é um poema de epifania e traz realmente muita força poética da Adélia. Quando você faz uma descrição, né, que é o que eu chamo de ambiência, né, que está dentro para mim da percepção terrena, isso tudo eu explico melhor na minha oficina e em alguns outros vídeos aqui do canal também. São coisas da poesia elementar, ok? Quando você coloca essa ambiência para o leitor, fazendo essa descrição, e depois mescla ou corta isso com algo que transcende, com algo que está fora do mundo físico, que é essa epifania, que é essa percepção linda que ela tem, você torna o poema forte, porque ele mexe com dois âmbitos distintos, né? Tanto com os sentidos, no caso, a visão, né, e a imaginação por trás, evidentemente, que mexe com a visão e o que entra pela visão. Você usa esse sentido junto com uma sensibilidade, né? Que é esse conceito meio imagético. Isso é complexo de explicar, não vou explicar. Esse conceito meio imagético, que é essa conclusão. É bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. E tem uma verdade tão grande nisso aqui. Não sei se você percebe. Tem uma verdade robusta, grandiloquente, magnânima nisso. É bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. É verdade.
melhor é ser. É melhor ser do que não ser. E é melhor ser quem se é do que não ser quem se é também. Enfim. Adélia Prado. Agora eu vou trazer uma poetisa que eu gosto, que também é contemporânea, que também está viva, que é um pouco mais nova, que tem um jeito absolutamente diferente. Cláudia Roquette Pinto. Ela tem uma linguagem mais sofisticada e sucinta, né? Eu não sei mesmo se ela é da cidade, acho que é. E ela tem um jeito de ser uma poetisa urbana, ou mais urbana mesmo, mais contemporânea. Ela usa o verso livre novo, que é um tipo de verso específico da contemporaneidade, né, que não usa letra maiúscula no início, que tem cortes no verso que não correspondem de fato à leitura, né? Então uma coisa meio truncada, meio travada, que não tem rima, que não tem ritmo fixo, pelo menos, ok? Mas a verdade é que quando o poeta sabe o que está fazendo, nenhum verso é livre, como disse T.S. Eliot. Tanto na Cláudia Roquette Pinto quanto nos outros grandes poetas de verso livre novo, você vai identificar versos métricos com ritmo perfeito escondidos ao longo do poema. Enfim. Ela dialoga muito com outras artes, que é uma característica também do verso livre novo, e é contemporânea e nova, como eu disse. E agora vamos a um exemplo. A serra. A serra elétrica das cigarras parou. Tão de repente que o dia que ela partia em dois, num estalo, deitou ao chão as suas metades. Ficou só esta poça de silêncio, indiferente, e um tremor de alfinetes ardendo dentro da caixa de onde se abre o quem. Bonito, né? Bonito. Só um comentário rápido. Cecília Meirelles tem poemas de formas fixas, tem poemas em que usa formas fixas e poemas em que usa um verso livre, que não é o verso livre novo nem o tradicional, tá? Cora Coralina quase sempre usa verso livre. Adélia Prado geralmente também usa verso livre. Cláudia Roquette Pinto usa verso livre novo. São menores. Tá? Eu não vou ensinar o que é o verso livre novo, porque senão demora muito. A serra elétrica das cigarras é obviamente aquele canto da cigarra, né? Que tem uma aspereza. A serra elétrica das cigarras parou. Então, de repente, que o dia que ela partiu em dois, no estalo deitou ao chão suas metades. O mundo se abriu. E ficou só esta poça de silêncio indiferente. E um tremor de alfinetes ardendo dentro da caixa de onde se abre o quem. E é interessante fazer o paralelismo entre o canto da cigarra e esse tremor de alfinetes ardendo dentro da caixa. Que eu vejo muita similaridade nisso, de alguma forma. Porque o alfinete ele é pontiagudo, ele também é cortante. E fica nesse espaço chacoalhando. Eu imagino um som meio agudo e forte demais como o da cigarra. E através desse som que a cigarra emitiu, criou-se uma crise existencial, criou-se a questão, porque o som continuou vibrando, só que dentro de si. Aquele som penetrou em alguém.
e ficou chacoalhando. Bonito. Bem bonito. Agora eu vou fazer uma menção honrosa de Alice Santana, que é a poetisa que eu menos li dessas, tá? Ela usa uma linguagem corriqueira. Isso aqui, gente, são aproximações que eu tô fazendo desses bullet points. Até porque, no caso dela, em especial, eu conheço muito pouquinho, ok? Então, linguagem corriqueira e a contemporânea e nova. Vou trazer um poema que eu gostei muito, e é por isso que eu estou trazendo ela aqui, chamada Rabo de Baleia. Considere também que ela também usa o verso livre novo, tá? Aqui ela, como eu falei, não usa nem pontuação, nem letra maiúscula no início do verso, que é normal no verso livre novo. Ainda que a Cláudia Roquette Pinto não tenha feito isso neste poema específico. Rabo de Baleia. Cruzaria a sala neste momento, sem barulho algum o bicho, afundaria nas tábuas cor. Peraí, tá vendo? Esse é o tipo de problema que dá quando você está lendo o verso livre novo. Você não sabe onde para, onde não para, onde pausa, porque não tem pontuação, porque os versos não são estabelecidos de acordo com a leitura, né? Com o sintagma, com a frase. Cruzaria a sala neste momento sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos no sofá a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, era abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias, de água parada acumulando mosquito, apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias, o corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água, a urgência de seguir para uma terça ou quarta boia, e a vontade de abraçar um enorme rabo de baleia, seguir com ela. Mas tão interessante isso aqui. Ela fala de um momento que todo mundo conhece, de chegar em casa muito cansado, meio entediado, sem conseguir se comunicar com quem está lá, agitado e exausto, sem conseguir de fato se conectar, sem conseguir de fato descansar. E esse momento de tédio, de agitação e desconexão, ela compara a um rabo de baleia, cruzando a sala, afundando as tábuas corridas e sumindo sem que percebêssemos. No sofá, falta de assunto. Acho muito interessante isso aqui. É essa imagem que deixa o poema marcante e que sintetiza muito bem essa imagem, essa intuição, se a gente quiser chamar assim, ou esse conceito imagético, desse momento específico que nós conhecemos todos. Bom, eu recomendo que você leia Cecília Meirelles, que você leia Cora Coralina, que você leia Adélia Prado e que você leia também Cláudia Roquette Pinto e Alice Santana. Eu vou fazer duas menções aqui específicas a duas poetisas que fazem muito sucesso, principalmente com as moças mais jovens, mais subversivas, mais revolucionárias ou simplesmente feministas, né, que eu via muito na faculdade. Hilda Hilst, sei lá, que é essa aqui, e Ana Cristina César, que são poetisas um tanto subversivas
subversivas é a melhor palavra, né? Como eu mesmo não tenho muita subversão em mim, ainda que eu goste de alguns poetas subversivos, eu não quis trazer nenhuma dessas duas, né? E para ser sincero, eu não quis ir a fundo na obra de nenhuma das duas. Simplesmente não me interessou. E nós temos que fazer escolhas, né? Nosso tempo é limitado. Não tem jeito. O que eu leio de Ana Cristina César, eu estou deixando de ler de Cecília Meirelles, por exemplo. E eu sei a grandeza de Cecília Meirelles. Tá? Enfim, fique à vontade para conhecer. É isso que eu tinha para falar hoje, espero que você tenha gostado. Eu adoraria saber sua opinião sobre os poemas que foram expostos aqui e sobre essa pequena lista. Por favor, coloque aqui nos comentários, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui é a casa da poesia, do imaginário e da filosofia. Tá? Se você gostou, vai vir muito mais coisa assim. É isso, muito obrigado, até a próxima.